Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto, aqui no palco do ser e do ser-se em sociedade. Comigo, hoje, aqui neste palco esplêndido, temos dois convidados muito especiais que vocês já conhecem aí em casa e que eu vou passar a palavra para vos dizerem um olá. Dário. Olá, boa noite. Daniela. Olá, olá a todos. E vamos começar aqui com o nosso primeiro conto. E hoje trouxemos aqui dois contos em versão poema-canção, para ser também diferente. Vamos a isso. Mais um encontro às escondidas marcado. Luto contra o desejo, mas em mim estás tatuado. Queria dizer não. Detesto a solidão de te ter. Quero-te na multidão, porque tens de me esconder. Dá-me lume, assume-me, assume-me. Na pele arrepio, mas na alma o vazio. Dá-me lume, assume-me, assume-me. Contigo faz sempre frio. Possuis-me o corpo e vais-te embora. Fica mais um pouco, não me deixes de fora. É injusto, depois do que contigo vivi, deixares-me só, mas tão dentro de ti. Dá-me lume, assume-me, assume-me. Na pele arrepio, mas na alma o vazio. Dá-me lume, assume-me, assume-me. Contigo faz sempre frio. Muito bem. E vamos começar pelo Dário. Muito bem. Então, não foi um desafio fácil, mas escolhi duas frases da mesma forma e vou interpretar da forma que eu achei que devia ser. Então, a primeira frase: quero-te na multidão porque tens de me esconder. E para mim isso significa que quero mostrar ao mundo que a faz feliz, para que todos vejam que para ele ou para ela o que é o amor. A segunda frase: fica mais um pouco, não me deixes de fora. O ser humano é um ser social, por norma não gosta da exclusão e o sentimento de pertença é muito importante. No início das relações e dos namoros isto acontece muito, o querer sempre mais o outro. Há aquela questão do desliga tu, há aquela questão do agora vais-te embora, eu é que fecho a porta, tu é que fechas a porta, pronto. Mas com o passar do tempo, por vezes este sentimento arrefece. Para mim, este texto trata-se de um amor proibido, ou pelo menos escondido por uma das partes, que não é assumido. Será uma relação extraconjugal ou a outra parte não sabe. A verdade é que o não assumir o compromisso deixa esta pessoa desolada, deixa-a com frio. O não poder mostrar aos outros o que sente pelo outro. Há quem consiga viver uma vida inteira em segredo e há também quem desista do futuro de uma relação que podia ter só porque não é desvendado ao próprio mundo. Muito bem. Muito obrigada, Dário. Daniela. Não, estava a pensar que realmente as coisas que o Dário disse e que nos fazem refletir, porque é isso, realmente é a questão da relação não assumida, não é? E que, também voltando ao início, apesar de, pelo menos das minhas experiências, muitas vezes este tipo de não assumir até pode acontecer numa fase inicial, em que uma pessoa ainda não sabe muito bem se a relação vai dar certo ou não e não quer mostrar ao mundo, mas aqui o que dá a entender é que a relação já é uma relação e que com algum tempo e que isto Não foi só um encontro casual, não é? Exato, e que já acontece há muito tempo, ou seja, já se dão há muito tempo, ela é apaixonada por ele, isto acontece há muito tempo e não faz muito sentido. Eu sublinhei aqui algumas frases: o luto contra o desejo, detesto a solidão de te ter, acho esta frase muito forte, a injustiça, ou é injusto, ela sente-se injustiçada e o contigo faz sempre frio. E fez um bocadinho de confusão saber que há pessoas que estão nestas relações. Pronto, amargura-me um bocadinho. E depois eu fui assim também pesquisar um bocadinho e fui ver o que era o conceito de uma relação afetiva. E vi que era um vínculo emocional estabelecido entre duas ou mais pessoas baseados em sentimentos de afeto, carinho, amor, amizade, respeito e cuidado mútuo. E é isso. O que falta aqui é o afeto, não é? Esta relação afetiva. E nesta relação, ainda por cima, considerei que havia duas pessoas. Uma que era muito fria e usa a outra de forma irresponsável e inconsequente. E há uma pessoa mais emotiva, mais apaixonada, que se sente só e abandonada no frio desta pseudo-relação.
na minha opinião, as relações devem gerar o mesmo nível de satisfação. O mesmo nível, quer dizer, não é igual, não é? Uma coisa que seja equitativa, vá, porque igual nunca é. Para ambos os intervenientes. Neste caso, parece-me que uma das partes pretende apenas satisfazer impulsos imediatos, enquanto a outra espera o aconchego a longo prazo. A responsabilidade afetiva leva ainda por cima à insegurança da vítima ou da pessoa que está a sofrer esta... Não sei se pode chamar vítima, mas acho que sim. Não? Esta é a responsabilidade. E foi isto. Muito bem. É muito interessante porque há uma série na Netflix que foi assim, bastante falada, porque é baseada numa história verídica e o protagonista da história, o ator principal da história, é mesmo a pessoa que escreveu a história sobre si próprio. Portanto, é muito interessante essa combinação toda. E chama-se Reindeer. E fala sobretudo sobre o stalking. Mas dentro desta história, que a história principal é realmente uma mulher que começa a persegui-lo, há uma outra história paralela em que ele se apaixona por uma mulher transexual. E ele faz exatamente isto que este conto retrata. Ele vive este relacionamento sempre no obscuro, sempre na omissão, sempre escondido. E leva-lhe para restaurantes onde a luz é sempre muito tenue, em que são restaurantes que quase ninguém vai para espaços onde, mais fora do contexto da sua vivência e da sua realidade, não a leva à sua casa. E ela confrontou com isso. E ela começa a perceber isso. E apercebe-se que ele não a assume porque tem vergonha pelo facto de ela ser transexual. Mas ele é verdadeiramente apaixonado por ela. E isto é extremamente interessante, porque ele tem essa paixão por ela, mas não a consegue assumir, porque tem dificuldade de assumir pela vergonha social. Pela vergonha social. Estou a pensar estou a pensar na profissão que ele desempenha. Ele trabalhava num bar e era comediante. O sonho dele era ser comediante. Portanto, tem fazer alguma visibilidade stand-up pública. Uhum. E pode prejudicar a carreira se assumir a sua relação. Mesmo que não tivesse, imagina que fosse aqui na terceira, ou noutro sítio qualquer, que as pessoas te conhecem, mesmo que seja no seio familiar. Hoje em dia esse tipo de preconceito é muito forte ainda. E tu apaixonaste por um transexual, vais sempre de ser rotulado. No caso dele, ainda percebi que tivesse a ver a sensação seja, que dá, que não tem a ver com a se profissão, tem a pior. ver mesmo com esse julgamento da sociedade. Ok. Porque Tens vários temas, não é? Tens os gays, tens os Sim, transexuais, mas tens também a diferença grande de idade. de idade, Não podia é? ser uma situação sim. E, dessas às vezes, também. e agora que estavas a falar no seio familiar, tu tens a questão do apresentar o outro à nossa família, o que é que eles vão achar dele. E já estou a falar de racismo, por exemplo. Sim. Sim, Ao também. longo dos tempos ainda E se mesmo mantém. a questão da idade, não é? Por exemplo, o caso da mulher ser muito mais velha que o homem, às vezes gera ali algum constrangimento de apresentar a namorada à família que até é 10 anos mais velha do que E que às vezes é ele. da idade de uma filha ou de um filho, ou de idades próximas dos filhos, às vezes também essas situações acontecem. Os irmãos, sim, mas que depois, normalmente, o homem é que tem que ser mais velho que a mulher, não é? E É o isso que, está é um o que- bocadinho... é o que é normalmente aceitável. Exato, não é? Mas E quando depois o resto... Mas Mas vejo engraçado Mas essa parte do atenção, que transexual. se a idade for superior a 10 anos, ou 20, Já ou é 25, questionável. Então aí é pior. Aí, É, aí e depois- então temos vem casos, tudo... temos casos conhecidos em Portugal que vivem a Sim, sua bom. vida lindamente Claro. e as outras pessoas é que se metem. E a verdade, eu o estou-me a Macron- lembrar de um casal de atores em O que... José Raposo, José Raposo, olha, por exemplo, porque eu não estava a pensar no Raposo. José Raposo, estava a pensar noutro, mas José Raposo é um bom exemplo. perfeito. Em que uma discrepância de idades enorme, não é? E na altura que esse relacionamento começou, as vozes, não é, surgiram e ergueram-se para dizer isto não vai durar, e a verdade é que o relacionamento dura até hoje, já tem uma forte longevidade, com filhos e tudo, e o que se percebe, pelo menos daquilo que é visível e São daquilo que são, é felizes. que são felizes. Exatamente. E tu tens o presidente de França, o Macron, O Macron, com a esposa. uhum. Eu Que ela acho é bem a mais idade- velha ela do é que 20 ou eu. 30 anos mais velha. Ela foi professora Ok. dele, se não me engano. Foi Ok. professora dele, foi professora Não é? dele. E eles E aqui o são exemplo casados. contrário, o exemplo que o Dário apresentou muito bem, É ele um bem mais marido. velho do que ela, neste caso ela bem mais velha do que ele. Mas nós conseguimos perceber que a sociedade pode olhar para isso e muitas vezes olha com um escrutínio bastante preconceituoso, não é? Em regra preconceituoso. Se é uma mulher com um homem mais velho, será que ele se for É o rico, filho dela. ele se for rico é porque sim, não exatamente. Sim. é? Com interesse monetário. Um interesse monetário. Se é uma pessoa
famosa porque te quer interesse e que é da fama, que é também partilhar isto à sombra desta fama. E portanto há sempre aqui julgamento, não é? É engraçado que, realmente, desculpa. Nada, faz mal, faz mal. Mas nesse preconceito, ou quando se vê estes casos, acho que nunca ouvi nenhuma voz, eu não gosto de dizer a palavra nunca, e estava a pensar nestes casos que vocês contaram em concretos, a dizer assim, olha que engraçado, duas pessoas amarem-se com tanta diferença de idade. De acordo. Não é? Não é? A concordar com aquilo. O pouco que se ouve é, não, isso é porque ela é isto e ela não sei o quê, ou isto é porque não sei o quê, isto é porque ela não sei o quê. É claro, crítica. Pois. Mas eu ia dizer, em relação ao interesse monetário, às vezes nem sequer precisa haver diferença de idades. A própria família em si fecha-se numa bolha, e isto é a história da nossa ilha. Diz que existem famílias na nossa ilha que casaram com familiares para que a fortuna nunca saísse do seio familiar. Isso faziam não todos os reis, não é? Pois, e os vistos também cá. E a diferença de idades não é importante, é a própria família que constrói esse preconceito para quem é de fora. Mas quem é aquela pessoa? Tem bens ou não tem? Aquela pessoa não é certa para ti. Isso... E muitos amores ficaram por viver por causa disso, não é? Ou muitos foram vividos em segredo. E muitos foram vividos em segredo. Que pode ser uma situação dessas também. Que tu falaste nisso, que pode ser alguém que até possa ter uma outra conjugalidade, que vive com essa pessoa num anonimato, não é? Numa vida paralela, e que essa pessoa desconhece. Isto foi a interpretação que me deu, foi, e havia uma série há uns anos grandes atrás, nos Estados Unidos, que apresentava pessoas que desapareciam. E então, basicamente, muitas vezes descobria-se que fulano tal desapareceu porque tinha uma vida dupla. E aquilo fazia-me confusão. Então, as personagens tinham uma família em cada estado. Mas como é que... Eu não tenho tempo para a minha, agora estar a para não é? É isso que eu penso, como é que a gente se ia dividir tantos... Atenção, mas tinham filhos de uma mulher e tinham filhos de outra mulher e conseguiam estar nos dois jantares ao mesmo tempo. Claro. Mas jantavam num lado, almoçavam no outro. Isso a mim faz-me uma confusão sempre. Mas isso tem a ver com... Foi a primeira coisa que me deu assim que eu li aquilo. E às vezes uma família não sabe da outra. Muitas vezes uma família desconhece a outra, não é? E essa pessoa vive essa duplicidade de papéis, em que é pai e marido em cada um dos agregados, em cada uma das famílias, e, neste caso, de falar o homem, mas podia ser a mulher, não é? E o outro cônjuge não sabe que há esta duplicidade. Tem que haver um jogo de cintura que para mim é impensável. Mas isso acontece em sítios, não é muito grande, por exemplo, em Portugal continental, julgo que acontece. Por exemplo, pessoas que, sei lá, imagina, vamos pôr duas cidades aleatórias do Porto que trabalham em Lisboa. Sim. E que durante a semana tem uma família, no fim de semana tem uma família no Porto e durante a semana tem outra família em Lisboa. Acontece. E dão a desculpa que se calhar ao fim de semana vou visitar os pais. Pois. Vai visitar o pai e a mãe porque tem que ir, porque e a outra estão família não velhos. mete nada em causa. E os outros estão lá toda a semana e coitado. E porquê que a gente não vai ver o avô e a avó? Não, e depois é essa questão dessas teias também, não é? Essas teias de mentiras depois ficam envoltas nisso, e depois também, quando as pessoas começam a perceber que, ok, mas estou-me a sentir preterida, estou-me a sentir que não sou vista, também causa aqui essa situação em que, atenção, o que é que se está a passar? Que é o que acontece depois, do filme que eu estou a falar, essa mulher diz-lhe, porque é que a gente não vai para outro sítio? Porque é que a gente não está num sítio com mais luminoso? Porque é que eu não posso assistir aos teus espetáculos? Porque é que eu não posso ir? E quando ela questiona sobre isso, ela depois percebe que ele tem mesmo a vergonha de mostrar, apesar de a amar imensamente, não é? E isso é bastante estranho. Isso faz-me lembrar uma outra coisa, que é aqui a questão da rejeição. Por exemplo, ele não lhe diz que ama. Desculpa, sim, claro, Daniel. Tu disseste que ele ama imensamente e tem vergonha. Achas mesmo que é possível? Eu acho que é possível. O que eu acho é que depois vai haver arrependimento, e há arrependimento. Ele não teve a coragem, que a coragem vem de seguir o coração, não? Ele não teve a coragem do seu sentimento prevalecer, não é? Eu amo tanto essa mulher, mas eu amo os meus pais e amo a minha família, e eu sei que vou provocar dor à minha família, e se eu assumir isto, qual é o amor que vai ponderar mais? Se calhar o amor daqueles que vão ser sempre regresso a casa, não é? Se calhar os meus pais, porque depois já há esses pensamentos. Mas ele só vai sentir o arrependimento se um dia essa pessoa disser basta e faz a sua vida. Exatamente. Que enquanto ela for vítima, que ela exatamente. Enquanto ela anuir a essas situações, está tudo confortável. Há bocado eu perguntei qual era o papel dele na sociedade, porque
causa disso mesmo, porque já chegou ao meu conhecimento pessoas de serviço público terem casos extraconjugais e não quererem mostrar a outra pessoa porque efetivamente aquilo podia prejudicar a carreira daquela pessoa. Sim, claro. Sim. Isso... Mas normalmente Nossa, as vítimas nunca querem deixar aquela pessoa porque se sentem inferiorizadas e ao pé daquela pessoa sentem-se bem. Pronto. E porque amam, se calhar, e porque gostam, não é? E gostam da relação. Mas é preciso ser forte para dizer o que gostam. Preciso Ah, ser sim, forte preciso para É levar ser muito, muito. em frente. Preciso ter autoestima. Exatamente. E é muito interessante, por exemplo, nesta relação, ele nunca, pronto, eles, daquilo que eu me recordo, eles separam-se, não é? Porque ela também percebe essa fragilidade e essa ausência dele assumir, e ela sente-se rejeitada, porque ele diz, eu amo-te, eu não estou com coragem eu amo-te e tenho que ganhar coragem, mas eu vou conseguir fazer. Ele não lhe diz isso, ele simplesmente eles se aparecem da vida um do outro. Okay. E mais à frente, na série, que ele depois diz que realmente a amava muito, e é interessante que às vezes nós somos rejeitados e somos rejeitados não é porque não somos o suficiente, é porque o outro está numa altura da sua vida, ou numa circunstância da sua vida, ou ele próprio não está amadurecido o suficiente, ou não tem um autoconhecimento suficiente para ter a autoestima e o amor próprio necessário para acolher aquela pessoa ao seu lado. E às vezes, se calhar já fomos rejeitados muitas vezes, e essa rejeição não teve a ver com nada nosso, com vulnerabilidades ou fragilidades nossas, ou pelo facto... da outra Exatamente. Pois, faz sentido. E é muito importante quando nós somos rejeitados que a pessoa diga, é assim, eu vou-vos dar um exemplo. Estou a ouvir um podcast muito interessante e ela dá um exemplo da sua vida pessoal e ela fala sobre essa questão da rejeição. E ela diz que aos 15 anos, um rapaz muito bonito abordou-a e ele disse se ela queria ir com ele e ela disse, não, porque ela achava-se feia. Ela, não, mas de certeza eu acho-te tão bonita, eu gostava tanto de te levar a sair. E ela, não. E ela achava-se muito feia, ela é negra, tem o cabelo carapinha, ela nunca gostou do seu cabelo, ela achava-se horrorosa. E ela, quando lhe diz que não, pensava que como é que um rapaz muito veio me abordar, é porque ele está a gozar comigo. Ela pensava que ele estava a gozar com ela. E ela rejeitou. Mas ela não lhe disse, eu acho-me feia, sinto-me insegura, não percebo porque é que tu me vens abordar. Não, ela disse só não. E ela pensou, se calhar esse rapaz foi para casa a pensar que não era merecedor do meu amor. Mais tarde, uns anos mais tarde, ela já com uma autoestima consolidada, com o seu amor próprio bem resolvido, aceitar o seu cabelo, porque ela disse que passou anos a usar o cabelo e que agora aceita o seu cabelo e o traço que ela gosta mais em si. Ela conhece um homem, eles começam a sair e depois ele começa a ser cada vez mais parco nas mensagens que lhe envia, até que ela pergunta-lhe, mas o que é que se passa? E ele diz-lhe, olha, sabes, eu vi-te a apresentar um programa de televisão e tu és demais para mim, eu não sou suficiente para ti, ok? E portanto ele rejeitou porque considerou que ela seria demais para ele. Ou seja, o que ela tinha feito antes também, no fundo. Exatamente, mas neste caso ela sabia que essa rejeição não tinha a ver com ela, tinha a ver com ele não se sentir preparado para lidar com uma mulher de sucesso ou alguma coisa neste sentido. Isso é muito interessante também pensarmos nessa questão da rejeição e na responsabilidade, introduziste aqui esse conceito muito importante da responsabilidade afetiva e da responsabilidade afetiva que nós temos com as outras pessoas, não brincar com os sentimentos das outras pessoas. Isso acho que para mim é o mais importante. Eu, pelo menos a título pessoal, o que eu sempre deixo muito claro é que nós somos todos livres. E ninguém é obrigado a estar numa relação. Há sempre soluções. Agora, brincar com os sentimentos, com as emoções das outras pessoas, não. Porque isso depois deixa marcas e não é justo. Ou seja, não é... Deixa fragilidades. Há casos em que eu percebo que as pessoas estão em relações porque têm que estar, porque têm dependência económica, qualquer coisa. Mas na maior parte dos casos, muitas vezes a dependência emocional também, as pessoas não têm que estar juntas. O medo de ficarem sozinhos. A dependência emocional. O medo daquilo que a sociedade vai dizer. Isso sim. A carga social é muito grande. O caso do casamento ainda existe algum medo do eu vou ser mais uma divorciada. É verdade. Eu achava que não, mas é verdade. Olha, vou-vos ser sincera. Eu sou divorciada e eu detesto a palavra divorciada. Pronto. Não gosto mesmo.
Eu Mas acho... antigamente só dizia div nos bilhetes de identidade. A gente dizia aos nossos amigos que eram divertidos. divertidos. eu acho que assim, ou é, sei lá, casado ou solteiro. Ora Estás bem. divorciado ou viúvo, É casado. solteiro outra vez. Ou então viúvo é solteiro. Só via casado e solteiro. Era binário. Não precisava de muita coisa, não é? complicar. Não estava complicado. Está Porque ali eu, por muito acaso- ocupado. eu, por acaso, quando me perguntam estado civil e eu divorciada, não gosto dessa palavra, não sei porquê. Mas há muita gente assim. E eu, por acaso, a mim já me disseram outra coisa que era antes divorciada do que solteira. Solteira parece que nunca te pegaram. Eu disse, Ai. que horror! Não, É o que- Há muitas é assim, isto é situações, preconceituoso e o não que eu estou a dizer é preconceituoso. Ser divorciada não tem nada de mal, não é? Não. Mas essa questão, mais uma vez, tem a ver com... E agora que eu estou a refletir sobre isso, essa condição de eu achar a palavra feia não tem a ver com a palavra, se vê que a palavra não é feia, é uma palavra. É a socialmente, conotação social por trás dessa palavra. Ou seja, esta mulher teve numa relação que não resultou. Mas isso acontece N vezes a toda a gente na vida, desde que se mete em relações, não é? Exatamente. E é engraçado Se ficar que sempre sozinha também. é, a sociedade... Mas atenção que há pessoas que gostam de estar sozinhos. Ah, eu pessoas que gosto. Eu apreciam. adoro. Não, sem relação, sem Sim. relações, pronto. Sim, Há sim. pessoas que adoram essa parte. Eu digo que a minha relação só funciona porque nós os dois somos pessoas que gostamos de estar Estar sozinhos. sozinhas. Eu vou E por dar isso nós sentimos um complemento. Porque eu acho que da forma como nós somos, se não gostássemos de estar sozinhos e não nos sentíssemos como complemento, não resultava. E eu acho que isso é importante. E se calhar até a gente passa por relações na nossa vida até a gente se poder também nos conhecermos o suficiente Sim, dentro claro. e fora das relações. Claro. E eu cheguei a um momento da minha vida que eu tenho a certeza absoluta, eu estou a viver uma Nesta relação altura. agora, para este momento é o que me faz Sim, sentido. claro. Neste momento, com a consciência que eu tenho, que eu gosto mesmo de viver sozinha, eu estou numa relação e eu, neste momento, o que me dá prazer e que eu entendo que seja, se calhar, o que me vai fazer sentido nos próximos anos, é cada um viver na sua casa. É o que me faz sentido. eu acho E que foi faz preciso todo- caminhar um bocadinho, ter várias relações para perceber que, ok, Tânia, se calhar aceita esta tua verdade. Aceita que para ti tens que viver na tua casa, com a tua forma de ser, a tua forma de estar. Tens um namorado, apesar de já teres uma idade, pronto, tens um namorado e cada um vive na sua casa. E está tudo bem. Eu até sou muito apologista disso, por isso. O Dário não é, a gente Eu já ainda não, sabe. eu ainda não cheguei a essa fase. Não, Mas deixa-me dizer que estás numa idade linda. Eu não conseguiria fazer o que ela faz, pelo menos para já, e não faz sentido Tem a para ver mim. com as fases Não da faz vida. sentido para mim. Mas faz sentido, por exemplo, aquela parte de estar sozinha. Porque às vezes o que me irrita no casamento é a rotina. E o que é a rotina? É o outro deixar a caneca suja no sítio errado. O que é a rotina? É a gente ter a cama desarrumada porque o outro desarrumou. E eu penso, quando eu estava sozinha, a minha casa estava sempre arrumada. E às vezes vem muito essa saudade, não é? Por isso, esse tipo de atritos e discussões desaparece, não é? Porque cada um tem a casa como quer. Ora bem. Não é? É verdade, cria menos expressão nos relacionamentos, sem Não é? dúvida. E eu, se quiseres comprar eu quero comprar um serviço de loiça, já não tenho o meu marido a dizer outro serviço de loiça, não? Assim, são os meus, posso ter os que eu quiser. Não estou a ocupar a tua parte do armário, Então, não neste é? momento, estás quase a chegar a essa fase. E é engraçado, porque depois a gente habtua-se a tornar a Mas solidão essas em coisas- solitude, não é? É. Nós vamos convivendo connosco, vamos gostando cada vez mais de nós, através daquilo que é o autoconhecimento, que a gente já falou várias vezes e por acaso que é extremamente importante, porque te vistam mesmo no vosso autoconhecimento. E depois nós transformamos solidão em solitude. Esta solitude é este prazer de estarmos sozinhos connosco próprios, não é? E de deleitarmos daquilo que a vida nos tem para oferecer na nossa companhia. É claro que somos seres sociáveis e queremos estar na companhia de E outras tu tens pessoas. a sociedade e tens o teu namorado e Exatamente. tudo funciona na mesma, não é? Mas é muito interessante. E voltando aqui à questão da responsabilidade afetiva. Responsabilidade afetiva é nós atendermos então àquilo também que são as emoções da outra pessoa. Então eu escolher bem a forma e as palavras que utilizo com o outro, cuidar da emoção do outro. Se eu estou numa situação em que eu estou a dar esperança à outra pessoa, uma esperança de um relacionamento, uma esperança de um amor, em que eu não posso estar a 100%, eu não estou a ser responsável afetivamente. Porque aquela pessoa acredita
que se calhar que aquele relacionamento é mais do que aquilo que eu quero ou posso dar, ou que estou interessada em dar naquela altura. Então é muito importante eu dizer isso à outra pessoa. Em termos quantitativos, tu tens sempre alguém que ama mais que o outro. Sim. Pronto. Tens sempre alguém que é mais romântico que o outro, há sempre um frio e um romântico. Ou há diferentes formas de amar, não é? Pelo menos. Exato. A questão aqui é que se calhar eles não meteram as cartas na mesa no início. E alguém teve uma expectativa muito alta e o outro alguém... Eu vou ser muito sincero, eu acho que mesmo que metam à carta, se há uma pessoa que é mais as cartas no início, Sim. a pessoa mais emotiva vai ter Vai sempre se agarrar esperança mais. que o outro se apaixone e mude. Exatamente. Né? Então as mulheres gostam muito disto, e eu sou mulher. A esperança de mudar o outro. De mudar o outro. E está estudado, né? Que as mulheres acham sempre que vão mudar os homens e vivem muito esse E ninguém romance, muda ninguém. e Atenção lá muda para ninguém. casa, ninguém muda ninguém. Não vamos criar essa expectativa porque ninguém muda ninguém. Só tenho a capacidade de mudar a mim próprio. E quando eu mudo a mim próprio, o meu contexto muda. Essa é a realidade. Não é? Mas agora vocês estarem a falar em mudança, mas vais terminar o teu raciocínio e depois eu vou não, contar a minha eu não me história. esqueci. Diz lá. Não, diz. Pronto, então, eu estava-me aqui a lembrar de uma história engraçada que eu vi há uns anos, de um casal que se divorciou. Portanto, eles casaram e depois divorciaram-se quando ela o preparou para tomar conta de uma casa. Ou seja, ela não sabia cozinhar, não sabia lavar, não sabia limpar, não sabia fazer nada disso. Quando ele aprendeu a fazer isso tudo, o casamento acabou. Ou foi a sua vida. Porque já estava outono. Já não preciso de ti. Agora vocês tirem as vossas relações daí. Mas eu acho interessante o que estás a dizer. O homem tem que saber fazer de tudo, mas tem que haver sempre uma parte que ele não sabe fazer. Não! Mas ainda hoje me disseram que aqui na terceira, e vou falar aqui na terceira porque, atenção, não conheço histórias destas noutros sítios, mas Ok. é muito natural que noutros sítios aconteça. E que eu fiquei, porque eu já tinha reparado neste comportamento, digamos assim, mas acho que não queria acreditar. O mais tradicional. Sim, Ok. em que as mães de rapazes não querem que eles saibam nada e querem é uma nora que cuide deles e saiba fazer tudo. Ou seja, querem uma empregada para o filho. E eu achei, eu já me tinha parecido em algumas mães isso, mas achava aquilo, disse, não, Daniela, são coisas da tua cabeça. Mas hoje verbalizaram comigo isto, que a mãe de uma pessoa preparou o filho para casar com uma pessoa que cuidasse dele. Ou seja, o objetivo, não, claro que queriam fosse ver Uma segunda felizes, mãe. mas que cuidasse dele. E, E agora que ele cá sabe cuidar de si, ela ficou assim um bocado baralhada, tipo, lá está, porque agora ele pode arranjar qualquer uma. Se for da agora Por isso agora depois vou-nos explica-me comparar. porquê. Se for da nossa idade, eu ainda compreendo que é uma questão de geração. Agora, se forem mais novos do que eu fico preocupado. e claro. Não, acho que é Porque a ideia da sociedade é efetivamente evoluir. Não, Mas há também casos- mais novos. Eu ia Estou a falar dizer, de um mas há miúdo casos de mais 20. há casos mais novos. Ah? E isso é que é grave. Por acaso, É, eu por acaso desconhecia assim, eu lembro-me, já partilhei isso aqui, lembro-me quando era criança da minha mãe pedir para eu fazer a minha cama e disse, mas porquê é que o meu irmão não faz a sua cama? E ela dizia, porque ele é rapaz e tu és rapariga. E Exato. eu fui criada neste modelo, as meninas Eu também fui. vão, não é? As meninas são preparadas para saber lidar com a gestão do lar, o rapaz não precisa, porque à partida terá Vai ter uma alguém mulher que- preparada para fazer isso, não é? A mim choca-me os irmãos da minha mãe, e espero que eles não fiquem ofendidos, não saberem, se calhar hoje já sabem, mas não sabiam estrelar um ovo. Lá um ovo, exatamente. E eu aos 11 anos, se calhar, já fazia o meu almoço. E- Mas se calhar eu até vou fazer essa ressalva aqui, que é muito tipo que tu disseste, não sei se eles já fazem isso, por exemplo, o meu irmão, que a gente criou, Oxalá cresceu já nesse façam. contexto, o meu irmão faz tudo em casa. Faz tudo em casa, mas foi criado num contexto em que fomos educados nessa diferenciação de papéis, Ok. em que a mulher gera o lar e o homem não precisa de se imiscuir nessas tarefas. Mas ele adaptou-se à evolução. Mas ele Pronto, adaptou-se é isso. ao contexto de família, adaptou-se realmente porque a mulher também trabalha, porque Claro. as pessoas têm que colaborar. O meu marido porque- também se adaptou lá em casa. E- Só tinha pessoalmente, duas eu também- opções, ou adaptava ou Exatamente. adaptava. Adaptava-se ou Eu também me adaptava-se. adaptei, também me adaptei. E aliás, eu digo, e eu brinco a dizer à minha sogra, que gosto muito, aproveito para dar um beijinho aos meus sogros, que eu gosto muito deles, e digo muitas vezes que devia tê-lo deixado de cozinhar, porque ele cozinha bem e ajudava. Na altura não queria, mas devia ter deixado. porque ele É muito bom interessante cozinhar. que, é muito interessante que quando começam, eu conheço vários casos de homens que quando começam a explorar a culinária, começam a cozinhar, têm aptidões tenho muito mais jeito que eu. fantásticas para a cozinha E eu consolo. e que conseguem surpreender a si, conseguem surpreender a si próprio e aos outros, não é? Isso é super interessante. A gente está mesmo aqui no final aqui desse nosso primeiro conto, desse nosso poema, canção,
E antes de terminarmos, queria só vos dizer aí para casa que é muito importante, no âmbito da responsabilidade afetiva, cuidarmos da forma como falamos com os outros. As palavras, as nossas atitudes têm um peso muito significativo no cuidado da emoção do outro. E por isso, se vai partilhar alguma coisa, pense nisso e passe por 3 filtros. Primeiro, é verdade? Segundo, é necessário? Terceiro, é gentil? Se a sua informação passar por estes 3 filtros, pode partilhar. Se não, reconsidere. Até já. Que bonito, Tânia! Gostei muito! Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Sejam bem-vindos de volta. Tanta gente cheia de nada. Ruído que me faz silenciar. Estou numa emboscada? Ou saio? Ou me permito ficar? Tão só na multidão. Caminho em desalinho. Sou fome sem pão. Sou sede sem vinho. Será que sempre fujo? Será que sempre luto? Serei corpo incapaz? Serei alma sem paz? Será que sempre calo? Sou coração sem embalo. Vou sem asas plenas, do céu fico aquém. Com horas pequenas, permaneço ninguém. Tão só na jornada, sou pássaro ferido. Com a vida atada, sou ninho ardido. Será que sempre fujo? Será que sempre luto? Serei corpo incapaz? Serei alma sem paz? Será que sempre calo? Sou coração sem embalo. Muito bem. Daniela. Este poema já tinha lido, obviamente, mas é um bocadinho angustiante, não é? Acho que o sentimento que nos traz é angústia e é perceber que há pessoas que sofrem tanto assim e conhecemos algumas pessoas tão próximas. Sublinhei 4 frases. Tanta gente cheia de nada. Tão só na multidão. Isto é tão frequente. Voo sem asas plenas também. É muito frequente. Com a vida atada. Há tantas pessoas que têm medo de viver que é impressionante. Bem, eu para este texto eu tenho uma autora, que me são mais próximas já sabem, nós antes de falávamos de autores, eu tenho uma autora que é uma psiquiatra, é considerada das melhores psiquiatras espanholas, o pai dela também é psiquiatra, a irmã é psicóloga, eles trabalham muito as questões da inteligência emocional e baseiam muito, portanto, toda a sua prática clínica, ou seja, eles abordam a parte da inteligência emocional e das emoções do ponto de vista clínico. E pronto, como eu sou bióloga, eu gosto muito de perceber o porquê das coisas e que as coisas às vezes não são só uma série de emoções em catadupa, mas que essas emoções têm por trás, digamos assim, uma série de hormonas e de partes físicas. A senhora chama-se Mariana Rojas Estapé, ela não precisa de publicidade, porque ela tem milhões de seguidores, mas eu sou muito fã dela desde que a conheço. E fui ver se ela por acaso falava de alguma coisa sobre isto e realmente ela tem um vídeo sobre este assunto. E ela fala do síndrome das vidas vazias. E ela diz que elas são aquelas que se esvaziaram de conteúdo. Ou seja, às vezes as pessoas esvaziam a sua vida de coisas que sentimos como interessantes, que nos enchem o coração, a mente, a alma ou o espírito. Ou seja, simplesmente deixam-se ir e ficar vazias. São pessoas geralmente com sintomas de ansiedade e depressão. Mas que na realidade é este vazio que elas sentem. Acontece por vezes com pessoas que se levantam de manhã e não têm nada para fazer, que a sua vida não tem sentido por diversas razões e dedicam muito tempo a divagar e a perder tempo. São pessoas que sofrem muito, porque as horas do dia se tornam eternas. Não sabem com quem estar, não vão trabalhar, não têm algo para ler e quando a vida carece de sentido, tendemos a substituir esse sentido por sensações obtidas por ações de prazer imediato, como o álcool, a pornografia, os jogos, as redes sociais, etc. Tudo isto aparentemente nos preenche, mas rapidamente se esvazia. Temos por isso que ter objetivos na vida, objetivos de longo prazo, temos que ter propósitos, conteúdo, pessoas com quem queremos estar e ver, pessoas que nos fazem bem. Ela usa também a palavra pessoas vitamina, que é um termo que me é muito querido e que deixo aqui a dica para investigarem.
Muito obrigada, Daniela. Dá. Muito bom. Não fui eu que- Foi fácil, não fui eu. Então, frases, tanta gente cheia de nada, em que, na minha interpretação, eu escrevi que uma parte da sociedade em geral, aquela que possui a riqueza financeira, enchem-se sempre de bens materiais, muitas vezes para preencher o vazio que falavas, o vazio que sentem nas próprias vidas. E aí vai buscar aquilo que a Daniela falou das compulsões. Exato. As pessoas quando se sentem vazias, esse vazio existencial, são mais propensas às compulsões, que pode ser o bungee, pode ser comer, pode ser ter As várias compras. relações sexuais com outras Exatamente. pessoas, pode ser fazer as As compras. compras. Ou seja, eu quero adormecer a minha dor com estas... com esse consumo imediato, não é? Com este bem-estar imediato, com esse prazer imediato, que é imediato, é momentâneo e que depois... E dura só aquele E dura período só. de tempo. Há uma Exatamente. história muito interessante de uma rapariga que estava em muita dor e tornou-se. E ela começa a perceber que foi uma pessoa muito comedida, sempre toda a sua vida em relação às compras, nunca ligou muito a fazer muitas compras, era aquilo que era essencial. Depois está por si a comprar muito. Comprar. E depois chegava à casa, colocava os sacos sobre a cama e já nem sequer lhe apetecia tirar as roupas dos sacos. E havia roupa que ela nunca chegava a tirar, etiqueta e que nunca chegava a vestir. E depois afundava-se outra vez na sua dor. E depois pensava, eu só me consigo aliviar dessa dor se eu vou fazer mais compras. E ela andou neste Enchia-se de ciclo compras. durante algum período de tempo até perceber que o que ela estava a fazer era querer silenciar ou não lidar com a sua dor. Ou seja, enquanto está a fazer a compra, está a pensar noutra coisa, mas é uma coisa extremamente imediata, não é? É tal dopamina que tem um pico rápido, mas E depois, depois- quando E baixa, queda. neste caso, na minha reflexão, seria a falta de amor. Uhum. Foi aquilo que concluí. A outra frase é o caminho em desalinho. São aqueles que concluem ao longo da sua jornada que não pertencem a grupo social algum, que possuem a sua própria essência. Alguns demonstram isso aos seus pares, outros fingem uma vida inteira para não se desalinharem com os valores da sociedade onde estão inseridos. Portanto, nunca chegam a saber qual é o seu propósito, mas cumprem todas aquelas regras, desde o batismo até à extrema-unção, para efetivamente cumprir as regras sempre da vazios. sociedade. Exato. Sempre não tem vazios. propósito. Nunca chegam a ser eles Andam próprios. sempre em rebanho, Exatamente. mas não Por pelo isso, caminho que Caminho queriam. em desalinho. Significa que se eu sair fora daquilo que é suposto eu ser, eu vou ser mal visto. E pela vergonha de não ser mal visto, então eu prefiro me manter no rebanho. Porque todos aqueles que saem fora ou têm um grande amor próprio e efetivamente destacam-se, ou então vão abaixo. E é engraçado porque quando nós decidimos ir no rebanho, nós não vivemos a nossa unicidade, não é? E somos todos seres únicos e irrepetíveis, não é? Exatamente. A gente pode recuar 1000 anos, não existia ninguém como eu, a Tânia, e daqui a 1000 anos já vai existir ninguém como a Tânia. Esta Tânia que está aqui sentada, como não há o Dário nem há a Daniela. Somos seres únicos. E às vezes temos dificuldade por essa opressão ou por esta necessidade de cumprirmos alguns preceitos da sociedade, de nós expressarmos essa nossa individualidade e aquilo que a gente pode contribuir pelo fato de sermos únicos, especiais e detentores de alguma coisa que pode fazer a diferença, Porque a Daniela falava ter um propósito de vida, ter um propósito de seja a nível pessoal, seja a nível geral. O que é que eu posso contribuir para a sociedade que me pegada rodeia, humana que eu ou para posso mim deixar. próprio. Exatamente. E eu às vezes penso, a pegada humana pode ser simplesmente, que é muito, estou a dizer um simplesmente, mas aqui é um simplesmente assim grande, pode ser simplesmente, digo simplesmente porque é fácil. É fácil se eu me mover para isso. A minha pegada humana pode ser, eu sou gentil, eu sou afetuoso, eu sou carinhoso, eu sou amável, eu sou generoso nas minhas relações comigo próprio e com o outro. Basta isto. Isto já deixa uma pegada humana muito bonita. Mas vou acrescentar ainda mais uma coisa. Mas isso tudo, mesmo que o outro que se apresenta à minha frente possa estar a ter um comportamento desajustado, um comportamento agressivo, um comportamento de frustração, um comportamento para mim fora daquilo que é compreensível, eu manter mesmo assim a minha candura e a minha afetividade. Isso é que é difícil. É muito Mas vou difícil. pensar Eu costumo nisso. dizer isso montes de vezes. É muito difícil, isso- mas é possível. Isso é um crescimento espiritual Mas é possível. diferente. Aham. É diferente. Porquê? Porque o ser humano eu vou usar a palavra bicho, é um bicho que aprende por imitação Aham. e por representação. Portanto, se o outro está a ser agressivo comigo, eu vou ser igual a ele. E depois também tem a ver com o Ou tipo, não é? eu vou ter um nível de crescimento tão elevado que se calhar não deixa A gente às vezes mete os nossos egos e os nossos orgulhos
a tomarem conta de nós e das verdade. situações. E o ego e o orgulho não nos traz paz, Ora bem. nem serenidade. E é isso que a gente tem que pensar. E nessa interação com o outro, mesmo que o outro esteja a ser agressivo, a agressividade que o outro está a ter para comigo não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Claro. Não é? Com as suas fragilidades, com as suas limitações, não é contra mim. E é importante que eu também encare isto dessa forma. É claro que eu vou impor limites se o outro estiver-me a ofender, mas posso impor limites, mais uma vez, e me dar responsabilidade afetiva, com responsabilidade afetiva. E dizer, olha, estou-me a sentir ofendida e magoada da forma como está a falar comigo. Estou a respeitá-lo e desejo que me respeite de volta. Em vez de dizer, tu estás a ser um estúpido, que faz toda a diferença. Não é? Não é mesmo? Mas Mas chegar é. aí... O pôr limites, pelo menos para mim, é uma coisa que eu estou a aprender. Aham. E faz parte do nosso amor próprio. Tá. E as outras pessoas tratam-nos da maneira que a gente permite que elas também Porque eu nos tratem. até posso dizer, sei lá, 5 anos, eu quando era agredida, e ninguém diria isto de mim, as pessoas que me conhecem no dia a dia, porque eu sou sempre muito faladora, mas quando eu me sentia muito agredida emocionalmente, eu ficava bloqueada. Ou seja, fisicamente, felizmente nunca fui, mas ficava mesmo bloqueada, ficava tão ofendida que ficava assim estupefacta e não conseguia dizer, olha, calma, para, o problema é teu, não é? Não conseguia, simplesmente bloqueava. Mas também não podemos ficava- dizer isso. Pronto, eu não sei, porque ainda não sei, Tânia. É, estou a Daniel, porque quando dizes que o aprender. problema é teu, eu estou a instigar o outro ainda mais. Sim. É muito importante ser assim. Em vez de o problema é Pensar. teu, Só. primeiro respiramos. Olha, eu vou só Explica-me. dar e já continua. Vou só dar aqui umas dicas. Alguém está a ser agressivo comigo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, manter a minha respiração de forma profunda. Porque o que acontece é, quando alguém está a ser agressivo comigo, o meu sistema límbico é ativado. E esse sistema é ou luto ou fujo. Ao encontro daquilo que está aí no poema. Ou luto ou fujo. É logo. E o meu cérebro não consegue distinguir se eu tenho à frente uma pessoa que está a ter um comportamento agressivo ou se eu estou a ser perseguido por um tigre ou por um leão que me vai comer. Ele não consegue distinguir isso. Ele só diz ou lutas ou foges. Ok? No teu caso, bloqueio, fuge. Ou então agrides. E é isso que o cérebro diz. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que respirar e quando eu respiro estou a oxigenar o cérebro. Estou a dizer ao cérebro, tenho controle da situação. E outra dica muito importante, e aqui respirar é respirar de maneira que o ar venha até cá abaixo, não é um ar superficial que fica aqui em cima. E depois, outra dica muito importante é abrir a nossa postura. Manter a nossa postura aberta. Colocar questões também é uma boa forma de baixar o nível de agressividade e de nos manter sob o controle da situação. E quando eu faço isso, tu gostas dessa questão da hormonal, está provado cientificamente que quando eu faço essa postura aberta, de erguer ligeiramente a cabeça, que se chamam até a posição de superpoder ou de super-herói, e tenho essa postura aberta, eu vou diminuir o meu nível de cortisol e vou aumentar o meu nível de serotonina. Ok, Está provado cientificamente. acredito. E portanto a primeira coisa é isto. Tânia, respira. Tânia, mantenha a tua postura aberta. É a primeira coisa. E depois é ouvir. Deixa a pessoa Porque se calhar falar. essa postura Ouvir. dá-te autoconfiança. Dá não é? autoconfiança. Engana a tua cabeça. Se vocês tiverem a oportunidade aí em casa e se vocês também tiverem essa curiosidade aqui neste palco, há um TED Talk muito interessante que se chama Fake It Until You Make It. Já ouvi falar nisso. Fake It Until You Make It. E é esse estudo. Ok. Sobre o estudo que fizeram numa universidade em como a nossa postura corporal faz com que os nossos níveis de autoconfiança aumentem. Acredito perfeitamente. E então, o meu sistema, eu já não aciono o meu sistema límbico, eu já não tenho que fugir nem que correr, só tenho que ser assertivo e afetuoso naquele processo, mesmo que o outro esteja a ser agressivo. Sim. Isto é delicioso, termos essa capacidade de não nos deixarmos inflamar pelo outro. Porque o comportamento gera comportamento e, portanto, é isso que é importante. Comportamento gera comportamento. Por isso é que o Dário disse muito bem. Comportamento gera comportamento. O outro está a ser agressivo, eu posso ter a tendência de ser agressivo. Mas comportamento gera comportamento e tal. Ok. Então, comportamento gera comportamento. Eu não me vou deixar contaminar pelo comportamento agressivo do outro. Eu vou manter o meu comportamento assertivo e nesta manutenção desse comportamento assertivo, eu vou conduzir o outro a espelhar o seu comportamento em mim. Para mim, pessoalmente, o que é difícil, eu consigo fazer essa parte toda. Na teoria. Não consigo. Ou seja, ou estar calado, ou respirar, ou Ok. abrir... Sim. Pois eu não consigo é fazer a outra parte do... Uma pessoa está agressiva, eu não consigo... Não sei o que é de dizer para inibir.
Ok. Então, uma Ou seja, situação é aquilo que tu estavas a dizer de fazer as perguntas. fazer uma ou- pergunta, mas sempre é muito importante que seja sempre Com um tom alguma de voz serenidade, assertivo, com serenidade, porque se a pessoa está numa situação ruminante, não é? Tá, primeiro, façam sempre a mesma coisa, porque não resolvem nada, estou farto de vocês, chegam cá com diretivas e depois não explicam bem as coisas, e como é que vocês querem, não. Ok, então, se eu quero que a pessoa saia disto, quando eu coloco uma questão, a pessoa é obrigada a pensar e logo é obrigada a sair daquela Do ruminação de pensamento e deste loop. Então, uma pergunta pode ser assim: olha, se a pessoa não me conhece, é muito importante logo que a gente se apresente. Eu sou a Tânia, ou então se já me conheci. Daquilo que eu estou a entender, o que lhe está a preocupar é isso, certo? Por exemplo, faço logo, essa pessoa está-me a ouvir. Exato. As pessoas precisam de se sentir vistas e ouvidas. Se eu faço a pergunta resumindo aquilo que ouvi, olha, daquilo que eu estou a entender, é isto que eu preocupa, certo? A pessoa está-me a ouvir. E E eu automaticamente automaticamente tenho que pensar para dar uma resposta. E acalma. Isso é extremamente interessante. E isto é logo uma Não forma. consigo fazer. E outra situação É muito também, difícil. Daniela, por exemplo, nesta questão, por exemplo, nós, em vez de dizer assim, tu não te estás a fazer entender, ou o problema é teu, estás com essa raiva toda, o problema é teu. Era eu a pensar para mim, não é verbalizar. Exatamente, não posso verbalizar, é pior. O máximo que a gente pode dizer é ter uma linguagem inclusiva. E aí olha, nós não nos estamos a entender. Eu incluo-me no problema. Isso também atenua. Exato. Nós não nos estamos a conseguir fazer entender. É muito importante que isto ou aquilo, por exemplo. E é importante também essa colocação de limites. E essa colocação de limites, eu costumo dizer, a primeira ofensa a gente deixa cair. Eu digo sempre isso. Numa relação, numa interação, a pessoa ofende-nos. Diz-nos, tu és uma nazinha, mais blá, e continua. E eu vou-me centrar na resolução do problema. E deixo cair a primeira ofensa. Eu faço isso. Deixo cair a primeira ofensa. Se persistir uma segunda e uma terceira, aí temos que colocar limites. Não é? Isso é importante. Mas não nos devemos prender logo por uma primeira ofensa, porque a pessoa está tão descontrolada que vai dizer qualquer coisa que lhe venha à cabeça. E a gente deixa cair, e a gente se insta ali à resolução do problema. Exato. Sabes Já que aprendi mais umas coisas aqui. Estou a pensar que isto não acontece só com os adultos. Acontece principalmente entre adultos e crianças. Essa parte Entre não tenho adultos e experiência. crianças. Porque eles estão frustrados ou eles estão chateados e viram-se a ti e tu tens que resolver com o problema. E é com as perguntas e com as conversas que a gente chega lá. Atenção, que eu não sou perfeito. Uma vez dá certo, outra vez não dá. Claro, Pronto. mas vais E às aprender. vezes há uma técnica que uso em casa que pode não ser aplicada a todas as crianças ou em todas as casas. Mas é os 5 minutos. Eu vou-te dar 5 minutos para tu pensares na tua vida. E ele vai 5 minutos para o seu quarto, o mais velho, vai 5 minutos para o seu quarto, ele fica lá. Ele barafusta, ele grita, ele chora, mas quando ele chega lá ele está mais calmo. Pronto. E fala com calma. As teorias hoje já não acham. Houve uma altura que isso. Neste momento entendo, e nesta fase, esta é a estratégia. Não significa que daqui a 1 ano ou 2 isso, ainda claro, vamos é lá. muito sempre adaptada às Claro. idades e durante algum tempo a literatura apontava, isto chama-se a cadeira de reflexão, ou pronto, que isto até era adequado. Hoje em dia já se questiona se... A tal palavra do castigo já não se usa. Não, castigo não se usa, Pronto. consequências. Já são têm Exatamente. recompensas ou consequências. Exatamente. E na questão das crianças, muito importante, se essa interação for com uma criança, a criança está a ter uma birra, por exemplo, que é as situações mais difíceis de lidar para os pais. É sempre muito importante colocarmos ao nível do contacto visual da criança. Sempre. Olhar para a criança, olhos nos olhos. Eu coloco-me ao nível visual da criança. Ok. Ao meu amor, ou da maneira que nós costumamos chamar a criança. O meu amor, olha, o que é que se está a passar? Porquê é que isto está a acontecer? Eu consigo perceber que estás frustrado com alguma coisa. Estou aqui para Não te costumas ajudar. ser assim. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Não é? Estou a ficar triste da forma que estou. E nós colocamos também um bocadinho a emoção daquilo que nos está a fazer sentir. Mas mantendo sempre esta candura, não é? Esta forma afetiva de falar. Mesmo quando a criança está a fazer uma birra. E também é importante pensar. Será que eu, adulto, também criei contexto para esta birra? Passo a explicar. Por exemplo, vou buscar a criança ao colégio. Ela já passou um dia, está super cansada. E eu ainda decido ainda vou ao Instigar supermercado. mais. Exatamente. O supermercado cheio de gente. E ele quer, super cansado, começa a fazer birra. E eu tenho que pensar, faz sentido eu sair e buscar o menino ao colégio e sair e com ele a um contexto que ele já vem cansado. Temos que adequar isso às idades. Se calhar em determinadas idades não faz sentido colocar numa situação em que o seu cansaço vai se tornar maior. Os pais querem sair à noite, levam a criança. A
é claro que vai chegar a uma altura que a criança vai estar desassossegada, não vai? Porque aquela criança tem uma hora de adormecer, que naquele dia está a ser desvirtuada. E é natural que quando passa aquela hora que a criança vai ter um comportamento, e às vezes vai, está quieto, não me envergonhes. Não, esse pai tinha que ter Os pais pensado têm que antes. Está quieto Os em pais, casa. os pais têm que pensar nas crianças que estão. É muito importante pensarmos sobre isso. Será que eu também, de alguma maneira, criei o contexto? Outra coisa também muito importante é dizer à criança, olha, a gente hoje vai ao supermercado, a mãe hoje, ou o pai, ou nós hoje não podemos comprar nada, portanto vais connosco, a gente vai gostar da tua ajuda, vais ajudar a mãe a colocar as compras no carro, mas a mãe hoje não vai te poder comprar nada, está bem, meu amor? Isso não significa que eu não te amo, mas sabes que a vida é difícil e a mãe desta vez não vai conseguir, a mãe ou o pai, seja quem for. Mas a criança, quando vai, já vai sem expectativas. Sim. E quando vai buscar, posso meter, olha, a mãe Eu tinha-te ia dizer, dito. quando eles se sentem incluídos na tarefa de ajudarem os pais, eles sentem-se muito melhores. E explicar. E se ele vai, mãe, posso. Olha, a mãe explicou-te que desta vez não é possível, está bem? Eu agradeço muito a tua compreensão. E depois, quando a criança devolve um brinquedo à prateleira, ou as bolachas, ou o chocolate, seja o que for, é muito importante dizer assim, obrigada, doce, obrigada, uma da maneira que a gente chama a criança, muito obrigada por teres compreendido a mãe. Isso foi muito importante para mim. Porque nós às vezes Damos o esquecemos reforço, de reforçar isto. Uhum. Eu expectava, não, eu disse que não é não e acabou e tem mais é que fazer, agora vou dizer obrigada porque compreendeu. Não, isso é importante reforçar e agradecer esta compreensão. Olha, muito obrigada por teres compreendido. Isso é muito importante para mim. Isso valoriza as relações, e a gente está a falar na relação com a criança, e a gente podia estar a falar, neste caso do exemplo do reforço positivo, na relação com o adulto. Eu Também gostava funciona. de te ouvir sobre as vidas vazias. Gostei muito. Não, porque a gente está a falar disso, não é? Desta vida vazia, desta vida. As vidas vazias, em geral, costumam ser períodos de tempo em que eu questiono a minha própria existência. Desculpa só te interromper, mas é que eu realmente acho que há muita gente com vidas vazias, especialmente pessoas mais velhas, que o ninho fica vazio e elas perdem aquela noção de o que é que eu vou fazer, porque tiveram toda uma vida a cuidar dos filhos. Há a questão do ninho vazio, não é? Sim, E depois sim. a sua vida fica vazia. Exatamente. Olha, então vamos ficar por aí. Eu conheço uma pessoa que eu gosto muito, mais velha, e que ela sente, eu acho que ela está a começar a sentir um bocadinho deste vazio. Porque ela pensa, ela quer muito se agarrar profissionalmente a uma coisa qualquer, neste momento não está a ser possível ter um projeto bastante consolidado em termos profissionais, apesar de já ter a sua idade de reforma e pronto, já tem 70 e tal anos, e questiona muito o que é que eu faço. Se eu não faço nada, faço em termos práticos, quem sou eu? E acho que é muito importante, é uma coisa que a gente tem que começar desde sempre, desde cedo, agora, nem que a gente tenha consciência disso agora, começar a trabalhar isso já, que é, eu sou suficiente só para existir. Eu sou suficiente só para existir. Porquê? Porque eu sou um bom amigo, eu sou um bom companheiro, eu sou um bom filho, eu sou um bom pai, uma boa mãe, eu sou um familiar atento, eu sou um cidadão que respeita, que cumpre, seja o que for, eu, por existir, sou suficiente. E isto nós temos, eu não sou o que eu faço. Eu sou quem eu sou, para mim e para o outro. Sim, mas tu em 24 horas, e quando essas 24 horas são sobre 24 horas, são 24 horas e é um mês e é uma semana, as pessoas também lá está. Se estiverem muito paradas, muito enfiadas em casa, muito vazias, só a fazer a sua rotina diária, Daniela, está deprimidas. Claro, não é? mas se tu fales por ti próprio, Tu começas a fazer tu coisas. começas a fazer Claro. coisas. Deixa-me pegar neste livro e vou ler para o jardim. É. Olha que interessante, uma aula de olaria. Deixa-me aprender a moldar o barro. Que giro. Agora que queres tenho tempo, cultivar-te, quero fazer porque isto. queres, não é? Exatamente. Ou seja, eu não preciso existir só para dar ao outro. Não. E às vezes nós temos muito fomos muito educados nessa coisa dessa solidariedade, deste dar ao outro, e este dar pelo trabalho que fazemos ou pelo aquilo. E é importante pensarmos que eu sou suficiente só por existir. E se eu sou suficiente por existir, eu mereço ter oportunidades de conhecer o mundo, de me conhecer melhor, nem que seja conhecer, não tem poder financeiro, ok.
Vamos conhecer o mundo nas páginas de um livro. É isso. Não é mais no autoconhecimento. Não é? Exato. Vamos conhecer o mundo nos espetáculos que têm acesso e que são gratuitos. Não Há é? tanta coisa. Vamos nos incluir num clube de leitura. Mas isto que a Daniela falava tem a ver com o choque. Eu vejo isso mais com o choque da reforma. Da Que é reforma aquela ou, pessoa- ou quando os miúdos têm Isso sempre os mesmo, 18 quando anos eles saem aqui de casa. e saem de casa para a universidade. E os pais são novos, muitas E vezes. os pais voltam àquela história do agora a gente não tem filhos e agora? E Agora engraçado. podemos voltar a viver a nossa vida, mas vamos fazer o quê? Já passou uma vida toda. Mas o não é? problema, eu acho que o choque maior do síndrome de ninho vazio é que eu agora tenho que lidar contigo. Também. Em termos de conjugalidade. Até agora temos concentrados nos filhos. Agora que não tenho os filhos, eu tenho que me concentrar, temos que concentrar um no outro. E eu começo. E às vezes, nessas alturas, nós mudamos. Nós vamos mudando. Foram 20 Nós anos, vamos pelo mudando. menos, não é? E os filhos, quando saem, a gente tem que conhecer quem é que eu sou de novo e quem é que tu és de novo. Porque se perderam lá Porque nesse se perderam meio. Isso neste... mesmo. Exatamente. E quando nós nos focamos no modo de sobrevivência, que é vou trabalhar, tenho que chegar a casa, tenho que tratar dos filhos, tenho e não olhas para ti, não olhas para o outro, não olhas para aquilo que estás-te a tornar, nem olhas para aquilo que o outro se está a tornar, fossem dois estranhos que os seus filhos falam-se embora. E agora? Como é que a gente vai ver essa nova conjugalidade? Quem é que eu sou agora? Quem é que tu és? E quem é que somos nós? Agora estava aqui a pensar, será que, e tu é que poderás dizer será que, porque foi, que essas pessoas que vivem assim, nessa rotina constante, a ocuparem-se a cuidar, vamos chamar-lhe cuidar, porque agora tenho que ir buscar o filho, depois tenho que ir à manicure, depois tenho que ir ao cabeleireiro, depois tenho que ir ao homem, agora depois tenho que ir fazer. Os homens normalmente têm menos vidas vazias, vão beber uma cerveja com os amigos e resolvem, não é? Não. Estou a brincar. Mas que conheces, não é? Muitas pessoas, e a maior parte das mulheres, vamos pôr assim, eu acho que deve ser a maior parte das mulheres, porque foram educadas que têm que ser mães e que têm que ser boas mães. Então, de manhã têm que ir para os filhos, depois têm que ir buscá-los, depois têm que ir trabalhar, depois têm e perdem-se e esvaziam-se no depois têm. Também chegam à noite cansadas, não pensam. E isto, quando este têm desaparece, elas estão perdidas e Porque elas vazias. preenchem Com os só outros. de um papel social. Exato. Ou dois papel social de mãe, papel social de profissional. E o Exato. papel social de eu enquanto indivíduo. Exato. E o papel social de eu enquanto indivíduo inserido numa sociedade. Então, se tu só estás nesses dois papéis, se um deles desaparece, quem é que sou eu? E o que é que eu faço com esse tempo agora vago? Eu tenho que pensar sobre mim, tenho que pensar sobre a minha vida, meu Deus. E agora? E sobre o vazio todo daqueles 20 anos. Mas tens muita gente que se refugia na próxima geração, que são os netos. E começam. Porque é que vais pôr o teu filho na creche ou no colégio e ele não fica comigo os primeiros 3 anos? Mas eu tenho que trabalhar. Sim, ele fica aqui comigo. Querem se ocupar. Porque se tiverem a cabeça ocupada com aquela geração, não se preocupam com os próprios. Exatamente. Pronto. Isto acontece. Por isso é que hoje em dia é tão interessante. Se houve uma altura em que até a gente, de facto, em empresas assim já com know-how, já com focadas para a inteligência emocional. Se antes as empresas privilegiavam os workaholics, as pessoas a trabalhar, primeiro entrar, último a sair, querem trabalhar, fazer. Hoje em dia as empresas já não valorizam isso. As empresas valorizam as pessoas que conseguem conciliar de forma saudável a sua área profissional com a sua área pessoal e social e familiar e emocional. Tu só és um ser pleno e completo e vais ser muito mais produtivo se tu estiveres bem contigo próprio. Eu concordo em pleno. Se fores para o trabalho a pensar na tua vida, já não perdeste. Eu costumo dizer, eu acho que nós no trabalho temos que estar o mais claro que é indissociável muitas vezes, né? Se temos trabalho, problemas em casa e se, por exemplo, forem doenças é complicado. Mas se nós nos focarmos nas 8 horas de trabalho, nas 7 horas de trabalho no trabalho, por norma é mais do que suficiente. E por isso nós não precisamos fazer horas extras. Por norma não precisamos. Nós precisamos muitas vezes fazer horas extras porque durante o trabalho estamos de repente a pensar noutra coisa qualquer, que até da nossa vida pessoal, e demoramos tanto tempo a fazer que depois demoramos mais tempo no trabalho e depois aquilo é tudo uma catadupa de coisas. E o mesmo em casa, ou seja, se nós formos eficazes em casa, ou seja, se nós também fizermos o trabalho todo, vamos para casa com aquela parte arrumada. E a nossa cabeça está em pleno ali. Não estamos a pensar de saí do trabalho e amanhã vou ouvir o chefe porque até me atrasei e agora como é que vai ser por causa do prazo?
E em casa já. E em casa também já essa não estás palavra bem pleno é disposta. muito importante, é estar em pleno. Eu tenho que estar presente naquilo que estou a fazer. Ou seja, não é preciso não trabalhar, não é Aham. preciso não ter filhos, não é preciso não casar. Eu acho que tem que se estar. E Isso, mais uma então. vez, já falámos disso aqui, autocuidado. Sim. Autocuidado, viver o aqui e o agora, o presente, não é cheirar o momento, saborear cada detalhe, cada pormenor, cada minuto da vida, mas também estar, não é? Mas também estar vivos Sim. em cada momento da nossa realidade. Isso é muito, muito importante. Sim. Dário, eu acho que não tinhas... Não faz mal. Não? De qualquer forma, Aham. a gente foi falando das coisas todas, porque escrevi que alguém que já se deparou com diversas batalhas e desafios na vida, mas que nem sempre os venceu. Portanto, isto é o pão nosso de cada dia. E uma procura insaciável do seu lugar na sociedade, ou procura a sua essência no reflexo do próprio espelho. Que é o que tu estavas a dizer, que é as pessoas irem-se conhecendo ao longo do Isso é tempo, muito importante. apesar da rotina da vida e do stress que levam diariamente. Então, se calhar, podemos terminar aqui este conto por falar nisso mesmo. É natural que o vazio existencial também nos invada de vez em quando e que a gente questione o porquê de estarmos cá, o que é que nós fazemos aqui, o que é a nossa vida e porque é que estamos nesse palco bonito da sociedade e das vivências humanas. É natural que essas questões nos surjam, mas é muito importante nos centrarmos sobre elas, encontrarmos resposta, encontrarmos um propósito, um objetivo de vida. Isso é fundamental. E então, acima de tudo, vamos nos amar a nós próprios, vamos amar o próximo e vamos fazer com que a nossa convivência e a nossa vivência social seja o mais harmoniosa possível. Até à próxima semana.